Se eu te dissesse que alguns minutos podem mudar completamente o seu dia, você acreditaria? Porque a verdade é que no meio da correria, todo mundo tem um momento em que o coração pede um pouco de paz. Deus tem usado as ministrações semanais da apóstola Daisy como um toque do céu na vida de muita gente. Se hoje você sente que precisa de clareza, ou simplesmente ouvir o Senhor mais de perto, pegue seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo na tela. Deus quer falar com você. Ministrações semanais com a apóstola Daisy. Ouça no Spotify. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um programa abençoado. Um tempo preparado para fortalecer a sua fé, falar ao seu coração e te lembrar que Deus tem o melhor para a sua vida. Fica com a gente, porque hoje Deus tem algo especial para você. Que bom ter você com a gente! Em meio à rotina e aos desafios do dia a dia, parar para ouvir a voz de Deus faz toda a diferença. E é assim que começamos, ouvindo o que Ele tem para nós no devocional de hoje. Quando a gente ouve a palavra de Deus, algo muda dentro de nós. E essa mudança precisa aparecer na forma como a gente vive.
Não é só ler ou ouvir, é viver. E é exatamente isso que tem acontecido com os nossos jovens e adolescentes. Estamos em uma atividade especial todos os sábados. Eles se reúnem em um momento diferente, cheio de dinâmica, aprendizado e propósito. Graça e paz, gente. Aqui nós estamos vivendo esse novo tempo como irmãos, como jovens da Igreja Renovada, para trazer unidade e crescimento entre os irmãos. Quero dizer para você o que é ser a diferença. Nós sermos diferentes nessa geração onde está corrompida pelo pecado, está corrompida por muitas coisas. Nós somos essa diferença. Nós fazemos diferente, nós não aceitamos o pecado e nós dizemos não ao pecado. Amém? Valeu, um abraço. Passando aqui para convidar você para participar da nossa gincana de jovens, que estaremos aqui reunidos para celebrarmos ao Senhor, estaremos em comunhão. E o propósito dessa gincana é alcançar vidas, trazer convidados para que o reino de Deus cresça, se expanda e a juventude da Renovada seja fortalecida e cresça para a honra e glória do Senhor Jesus. Então você é o nosso convidado para estar aqui, celebrando ao Senhor. Venha, traga um convidado e eu te espero aqui na semana que vem, em nome de Jesus. Vem você também ser a diferença nessa geração. Deus te abençoe e vem com a gente ser diferente. E na ala Covid eu tive uma piora muito grande, ao ponto de ficar sem oxigênio e perder a movimentação. Disse, olha, eu vou ter que te entubar e eu preciso fazer isso nos próximos 20 minutos. No final do dia eu já estava com 40% do meu pulmão comprometido. Então, em dado momento eu acordei tive uma lembrança e eu comecei a perceber que longe eu escutava uma voz de alguém e eu senti o meu corpo balançar e eu lembro que do meu lado esquerdo estava a doutora Liliana. A doutora Lili me perguntou, Carlos, tudo bem? E eu olhei ainda atônito, você sabe onde você está? E eu balancei a cabeça dizendo que não. E ela disse que eu estava no INTO, que eu estava 7 dias já entubado. De repente eu fiquei nervoso, tudo disparou e ela veio com toda a calma do mundo, explicou o que tinha acontecido e então ela começou a fazer uma série de perguntas, se eu sabia o meu nome, a minha idade, e eu fui respondendo cada uma das perguntas com toda naturalidade e tranquilidade. E então a equipe de médicos que estava, de enfermeiro, psicólogos, era muito grande dentro da UTI quando eu acordei. E ela olhou para mim e disse, hoje é dia 18 de março. Hoje é dia do seu novo aniversário. O senhor precisa comemorar o resto da sua vida, porque o senhor é um milagre, seu Carlos. Não tem explicação para o que aconteceu com o senhor. E em breve o senhor vai entender todo o seu processo. E eu entendi depois todo o meu processo, parada cardiorrespiratória, crise de convulsão que eu não sabia. Esse processo ele me ensinou algumas coisas. O oxigênio que eu senti, o cheiro, quando eu estava lá dentro da emergência, quase morrendo sem ar. Eu descobri que esse oxigênio que talvez você
está aí na sua casa ouvindo e assistindo isso, nem dá valor. Esse oxigênio ele tem cheiro, e o cheiro desse oxigênio é a própria vida de Deus. Foi isso que eu senti entrando na minha vida quando eu respirei o oxigênio depois dessa crise respiratória. Uma das coisas que eu tinha maior medo era de ter ficado alguma sequela, porque eu não lembrava da oração que tinha feito. E na segunda-feira, quando o Rodrigo, o fisioterapeuta, chegou e disse: seu Carlos, vamos ficar em pé? Aí eu disse: sério que você vai deixar eu ficar em pé, cara? Ele disse: não, você vai ficar em pé hoje, seu Carlos. E quando eu fiquei em pé a primeira vez, eu chorava tanto, porque eu dizia: caramba, eu vou poder de novo ter uma vida normal. Eu vou poder andar, eu vou poder fazer as coisas que eu gosto. Me levaram para o banho de sol, foi quando eu pude ver a minha família pela primeira vez, os amigos próximos pela primeira vez. Eu pude ver minha mãe, eu pude ver meus irmãos, pude ver meus filhos. Sabe que talvez se eu tivesse morrido, a imagem que eu tinha tido era de manhã, quando eu dei tchau para eles, dizendo que eu estava indo para o hospital e que já voltava. Eu gostaria muito de agradecer a cada uma das pessoas que fizeram parte desse processo. Pessoas que deixaram as suas famílias, pessoas que deixaram os seus trabalhos para cuidar de mim, pessoas que foram para dentro da minha casa ajudar. Muito obrigado a cada um de vocês. Só o Senhor para recompensar. Muito obrigado mesmo. Que Deus supra, que Deus honre, que Deus alcance todas as gerações de vocês por esse ato de amor que vocês tiveram para comigo. Muito obrigado. Deus abençoe. Graça e paz. Mais do que participar, mais do que aprender, Deus nos chama a viver aquilo que Ele nos ensina todos os dias. É uma decisão, uma escolha diária. E é isso que fortalece a nossa fé e direciona a nossa caminhada. Agora, abra o seu coração e fique atento ao que Deus quer falar com você na ministração de hoje. Marcos capítulo 6, verso 45 está escrito: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do lago e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o lago, pensaram que fosse um fantasma e então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento cessou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Apesar de ser um texto bastante conhecido, os discípulos de Jesus, eles tiveram muitas oportunidades de vivenciar momentos incríveis com o Senhor Jesus. Eles foram testemunhas de ações assim muito extraordinárias. E eles não eram só aqueles que viam, eles faziam parte. E também estava junto com eles sempre uma numerosa multidão de testemunhas que também iam a Jesus com sua demanda, com as suas necessidades, com as suas dores. E em cada uma dessas etapas, nós vemos o cuidado que Jesus tinha com os seus discípulos e o cuidado que ele tinha com a multidão.
não era a quantidade de pessoas que fazia Jesus ser exclusivistas e ficar restrito a um grupinho e ser aquela pessoa intocável. Não, Jesus ele nunca agiu como se fosse uma estrela, cheia de meganha ao seu redor para que ninguém chegasse perto dele. Ele nunca fez um milagre para ser um espetáculo, para as pessoas aplaudirem. Ele nunca quis aparecer em nada do que ele fazia. Pelo contrário, ele tinha muita empatia pelas causas que vinham até ele, pelas pessoas que o procuravam com as suas dores, querendo um socorro, querendo uma mudança, querendo uma ajuda para realmente ser pessoas transformadas. Por isso que, depois de Jesus realizar grandes milagres como esse, a Bíblia diz que ele os colocou no barco. O cuidado de Jesus de até obrigar, como na outra versão diz, obrigou os discípulos a entrarem no barco para que eles fossem para o outro lado do mar da Galileia. Jesus queria que eles ficassem descansando um pouco, que eles saíssem um pouco daquela multidão, até porque já era o final da tarde. Ele já tinha feito um trabalho o dia inteiro com aquelas multidões, o seguindo por onde eles iam, e quando já estava o dia se acabando, Jesus mandou que eles fossem para o outro lado, porque ele tinha algo muito importante a fazer, e ele precisava ficar só. Essa foi uma lição tremenda para mim, a necessidade de estar só. Por quê? Porque ele queria conversar com o seu pai. O segredo do sucesso do ministério de Jesus não era só por ele ser o Filho de Deus, mas era o tempo que ele separava para estar junto com o Pai. Em nenhum momento ele tentou fazer o trabalho sozinho, isolado, do seu jeito. Não, eu também sou Deus, eu vou fazer. Não, ele demonstrava claramente uma dependência que ele tinha de estar conectado com Deus constantemente para que a vontade do seu Pai fosse realizada. E era já o final da tarde. E ele fazia isso, irmãos, com muito prazer. E aqui temos a primeira lição. Líder, discípulos, pastores, apóstolos, surubins, curubins, seja lá o que for, nós precisamos aprender que quem não ora está buscando os seus próprios interesses. Tudo que nós fazemos na nossa independência, nós estamos satisfazendo o nosso próprio ego e não a vontade daquele que nos convocou. Jesus deixou bem claro que ele não tinha interesses pessoais. Tudo que ele estava fazendo era amando do Pai, é para satisfazer a vontade do seu Pai, era para estar deixando o seu Pai feliz. Quando você vai para Mateus capítulo 9, verso 36, diz que Jesus, vendo aquela multidão, ele teve compaixão delas. Ele não olhava para a multidão como se fosse, aqui eu vou lucrar muito, aqui eu vou ganhar muito dinheiro, esse povo aqui é um povo bom, é um povo próspero, esse bairro aqui é bom. Não, eu não ganho dinheiro porque esse meu bairro é pobre. Jesus nunca olhou para a multidão querendo a lã e o leite da ovelha. Ele olhava com compaixão para aquelas ovelhas, porque ele as via como ovelhas errantes e desgarradas do rebanho, como ovelhas que não têm pastor. O maior problema da ovelha desgarrada, ela fica vulnerável para que o lobo a tome. O lobo não ataca a manada, ele espera aquelas que ficam isoladas para exatamente pegá-las e se torna uma presa muito fácil para ele. Jeremias capítulo 50, verso 6, ele diz assim: o meu povo tem sido ovelhas perdidas. Os seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram do seu próprio curral.
Olha a denúncia que Deus está fazendo com os pastores, e o profeta foi levantado para anunciar o que estava acontecendo. E a notícia do nosso jornal hoje, quantas notícias têm vindo à tona de pastores que têm desviado o rebanho de Deus numa busca terrível de dinheiro, dinheiro e dinheiro. Parece que Mamon se tornou o seu Deus. E o Senhor tem dito aqui que desencaminharam as ovelhas e fizeram elas perambular pelos montes como ovelhas desgarradas que não sabiam para onde iam mais. E aqui, irmãos, nós vemos que ovelhas que estavam vagando nas montanhas, colinas, e esqueceram do seu próprio curral. Ei, ovelhas de Jesus, da Igreja Renovada, este é o seu curral. O que está fazendo vagando pelas montanhas e colinas por aí? Vocês têm pastora. Vocês têm quem cuide de vocês. Não tem por que estar vagando perdido pelas montanhas. Queridos, amantes de si mesmo, eles não se preocupam com ovelhas. Eles não estão nem aí se você está bem, se você está mal. Mas o pastor preocupa. O pastor preocupa se você se alimentou, se você está saudável, se você está gordinho, se você está estéril. Ele se preocupa, porque foi a ele que Deus confiou essas ovelhas. Veja, irmãos, que Jesus ele não agia assim, deixando o povo ao léu. Ele mesmo estava junto com a multidão, ele mesmo colocou os 12 dentro do barco, mandou que eles fossem para outra margem, ele mesmo despediu a multidão. Ele não simplesmente virou as costas e foi embora e deixou eles no relento, no vento. Não, ele fazia questão de atender às demandas e despedir as multidões para que elas entendessem que era hora de ir para suas casas. Jesus, ele tinha cuidado, irmãos, ele não maltratava, mas ele demonstrava amor e carinho pelas suas ovelhas. Deixa eu lhe dizer, nada se compara com o momento em que você está diante de Jesus, porque você está entendendo que ele assim ensinou. Ele parou tudo e teve o seu momento com o seu pai. E naquela hora do momento com o seu pai, ali Jesus recarregava suas forças, ali as suas energias físicas eram renovadas, ali ele recebia comandos de Deus, ali o Senhor animava o seu coração, porque sabia o que ele tinha para enfrentar, todo o clero da época, toda a autoridade da época, os demônios que ele enfrentava todos os dias, mas ali diante do Pai, nada disso tinha importância. A presença de Deus, irmãos, faz com que você sinta-se agradável, tanto que Jesus foi lá para a montanha no final da tarde. Quando foi que ele saiu? Já era lá próximo da quarta vigília. A quarta vigília no horário romano era entre 3 às 6 da manhã. Então, ele passou a noite inteira em vigília com o pai, e isso não era nada, para quem ainda tinha um longo dia para acompanhar multidões, cuidar de multidões, curar e libertar multidões. Observe que Jesus ele não se preocupava com tempo. É muito importante a gente entender isso, porque nós só queremos computar o tempo quando estamos na igreja. Quando nós ficamos no celular, você não percebe que você ficou 2, 3, 4, 5 horas rodando tela. Quando você vai para o filme, para o cinema, para qualquer coisa, não estou dizendo que é proibido, mas preste atenção, qual o valor que você dá ao tempo. O tempo que você poderia separar para Deus e diz que não tem tempo, porque tem muito tempo para muitas coisas, mas não quer ter um tempo para orar. Não quer vir para a madrugada para passar 1 hora com Deus. E ele falou isso até para os seus discípulos. Vocês não podem ficar comigo nem 1 hora, porque ele chamou para orar e ele estava onde? Dormindo. Nossa, mas dormir é bom, é maravilhoso. Deita mais cedo no dia que for para você vir orar.
Não custa nada. Não, mas eu não tenho sono. Mas então levante, mesmo com sono, porque você vai ser recompensado, meu irmão. Queridos, o segredo da minha força, eu já disse para essa igreja, do meu vigor, é o tempo de oração na presença de Deus. Recarrega todas as minhas energias. Se eu me sentir cansado, eu já sei, eu estou orando pouco. Se meu corpo começar a reclamar, eu estou orando pouco. E isso é minha experiência, não é dos outros. Mas Jesus vivia isso. Ele passava horas com Deus e o dia inteiro com multidão, que esse homem não cansava, não. Ele era homem. Ele tinha a mesma carne que eu e você, os mesmos órgãos, tudo igual. Como não? Mas a presença de Deus é o nosso Shabat, é o nosso descanso, é a nossa paz. Igreja que não ora, irmãos, não sai do canto. Às vezes a vida está travada, separa um tempo para buscar a Deus em oração. E precisamos entender isso. A segunda lição que esse texto nos traz é que ao recebermos comandos de Jesus, não veja isso como uma missão impossível. É impossível acordar 4 horas para estar aqui. É impossível, eu tenho que fazer. E nós somos vagabundos, por acaso? Todos nós temos muita coisa a fazer, irmãos. Tudo é possível ao que crê. Jesus citou isso em Marcos 9, 23, quando um pai desesperado foi até ele pedindo que ele libertasse o seu filho que estava endemoniado. E ele disse: Senhor, se tu podes, liberta meu filho, se tu podes. E Jesus devolve a palavra: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então não há impossibilidades, irmãos. Nós precisamos entender que Jesus ele fez muitos milagres, sim, ele fez. Os discípulos estavam impactados com tudo que eles estavam vendo, porque ninguém fazia o que ele fez. Ninguém, até hoje, né? Então, veja que quando ele fez aquela grande multiplicação dos pães e peixes, eles até ficaram atônitos, porque eles não compreendiam como 5 pães dá para 5.000. Todo mundo farto, sobrando ainda. Eles querem muito como. Hoje a procura está atrás de fórmulas mágicas para as coisas acontecerem. Assim, não existe. Não existe, desista de procurar. Quero ficar rico, ter uma fórmula, esqueça, vá trabalhar. Eu quero fazer não sei o quê, esqueça. Eu quero uma igreja lotada, esqueça. Não vai acontecer assim. Você vai encher para evento e vai esvaziar na mesma proporção. É uma igreja doente que não é filhos, não são discípulos. Precisamos entender o modo operante de Jesus aqui, irmãos. As causas difíceis que eu e você enfrentamos todos os dias. Eu disse quando? Pois é, todos os dias eu e você temos causas difíceis para resolver e elas são oportunidades para Deus responder às suas orações. Então não perca a oportunidade perguntando: por que, Deus, eu estou passando por isso, eu sou tão santa, eu faço isso, eu faço aquilo, faço aquilo outro. Então faça uma oração agora para experimentar o milagre de Deus. O que estava, irmãos, ao alcance dos discípulos naquele dia da multiplicação, eles fizeram. Alguém tem comida aí? Alguém tem algum lanche por aí? Ah, tem um menininho ali. Ei, menino, me empresta teu lanche aqui. E levaram os 5 pãezinhos. Isso eles podiam fazer. Separar o povo em grupos, eles podiam fazer. Mas multiplicar o pãozinho, só o Senhor podia fazer. E temos que entender a diferença disso, irmãos, porque as nossas ações, elas sinalizam para o Senhor. No momento em que eu vou atrás de alguma solução, no momento em que eu divido o povo, eu já estou dizendo: o povo está preparado para o teu milagre, Senhor, agora é a tua parte. Quando eu faço algo, eu estou sinalizando, eu estou crendo, ainda que meus olhos não vejam. Eu ainda estou acreditando que o extraordinário vai acontecer, ainda que os meus olhos não digam isso. Queridos, uma ação que os discípulos fizeram, uma ação que Jesus fez, surpreendeu os discípulos. Eles viram que algo estranho estava acontecendo.
Quando eles entraram no barco, eles tinham um comando: vá lá para o outro lado da margem. Eles não remaram rumo a outra margem. A minha impressão é que eles estavam simplesmente sentados e deitados no barco, esperando o mestre vir. E o vento? Está uma brisa tão gostosa, está tudo tão fantástico. E continuaram ali conversando numa resenha, enquanto esperavam Jesus. Não havia uma ação de chegar do outro lado. Porque senão tinham chegado, era só remar, pau, chegava lá, que era o hábito daqueles homens que trabalhavam no rio. Mas quando você olha aqui, que o vento começou a soprar contrário. Se o meu destino era para lá, o vento começou a soprar meu barquinho para cá. Estava me trazendo para o outro rumo, que não era o que o Senhor mandou. Veja, irmãos, quando nós não tomamos atitude, nós somos levados pelo vento. De doutrinas, de sugestões, de argumentos, de convites. Não é assim? Vem muitos ventos que sopram para nos conduzir para muitos lugares. Jesus não tinha chegado ainda na praia. Eles não tinham chegado do outro lado e o vento estava contrário. Era como se o vento estivesse jogando eles ao encontro da margem aonde Jesus estava. Mas por que não chegaram lá? Porque os ventos ficaram mais fortes. Quando nós começamos a dar mole em relação àquilo que o Senhor nos mandou fazer, começam a vir dificuldades, os ventos contrários, e por mais que você tente se aproximar de Jesus, você já não vai chegar mais com tanta facilidade, porque você não tomou atitudes em direção a Ele, e os ventos estão soprando. Não, mas eu quero chegar até Jesus. A Bíblia diz que eles se esforçaram muito e começaram a remar para tentar chegar do outro lado. Mas os ventos eram contrários. Quem aparece? Jesus na praia. Lá na praia. E Jesus começa a olhar aquela arrumação ali, né? O vento e ele... bando de homem forte, tentando. O texto diz: Senhor nos dão, não são missões impossíveis. Deus queria, através de Jesus, ensinar algo para aqueles moços. Jesus não queria se exibir ali naquele mar, não. Mas se você não obedece a Deus naquilo que Ele te manda fazer, por mais que você ache que seja difícil, vai encontrar vento forte contrário, porque não vai conseguir fazer o que você quer. É importante entender, o comando é ir para lá. Não é vir buscar Jesus, Ele não mandou ninguém me esperar, não mandou ninguém vir para cá. Ele disse, vai para lá, porque Ele sabia o meio dele chegar do outro lado. Irmãos, isso é muito importante, porque Ele passou a noite ali orando. Claro que Ele sabia como estavam os seus discípulos lá embaixo. As águas ali onde eles estavam eram profundas. O barco já estava bem longe da margem, diz que estava no meio do rio. O mar da Galileia é bem largo, apesar de ser um lago, não ser um mar. Ele estava bem no meio ali era profundo. Observe, irmão, que esse quadro de como nos sentimos quando nós estamos tentando resolver os nossos problemas sozinhos. Tem algo que acontece conosco no meio deles. Primeiro, ficamos afadigados de tantas tentativas. E segundo, somos tomados por um sentimento terrível que se chama medo. Esse sentimento parece asfixiar as pessoas hoje. Um espírito de medo que impede a ação, impede de fazer qualquer coisa ou tomar qualquer iniciativa. Eles não viam mais Jesus do outro lado. O vento já estava muito mais forte. Eles não conseguiam enxergar que o mestre estava na beira da praia. Eles só enxergavam a dificuldade de manter o barco indo na direção contrária ao comando que receberam. Preste atenção nisso, irmãos. Esse detalhe é muito importante, porque eles estavam ali tomando uma iniciativa contrária ao comando que receberam. Eles não viam Jesus, mas Jesus lá da beira, e os via lutando contra os ventos.
Jesus, o texto diz, vendo que se fadigavam em remar, perdendo tempo, perdendo força, perdendo o equilíbrio emocional e até o desespero e o medo vindo de um monte de outras coisas. Querido, Jesus, ele vê todo o esforço que você está tentando fazendo sozinho e fazendo o que ele não mandou fazer. O que é pior, né? E eu te pergunto, como vai continuar caminhando com ele? Se está indo na direção contrária aos comandos que ele lhe deu, se está fazendo sozinho, independente de Deus, tomando decisões próprias. Observe isso aqui, irmãos. Sozinho, você não vai reconhecer a presença dele para ajudá-lo. Quer continuar sozinho? Não vai conseguir chegar nem de um lado e nem do outro. E talvez até esse barco vire lá no meio do mar. E aí vem o choro e vem o gemido. Mas Jesus, ele é muito tremendo. A presença dele, irmãos, é o antídoto do medo. Ele estava ali, ele via toda aquela situação. Ele viu a desobediência, ele viu o esforço próprio, ele viu estarem fadigados no remo, ele estava vendo até a forma como já estava lidando um com o outro dentro do barco. E aqui entra a terceira lição. O que caminha com Jesus vê e vive o sobrenatural. Verso 48, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o lago, e estava já a ponto de passar por eles. Eu fico viajando nessas coisas, irmãos, porque enquanto ele lá, se matando lá, aí lá vem Jesus está aqui, né, numa ilustração, lá vem Jesus e eles ali morrendo, e o barco indo para trás, né? E Jesus andando de boa, olhando aquela arrumação, fica aí que eu já vou. Pensa aí num lance desse. E eles param de remar e vão olhar assim, uma cena que eles jamais imaginavam ver. Ei, igreja, quando os ventos são contrários, os discípulos que não conseguiam se aproximar de Jesus, vejam que o vento soprava e era contrário aos discípulos. Eles queriam ir ao encontro do mestre, mas o vento era altamente favorável a Jesus e ele andava naturalmente. Jesus não ficava vacilando no vento, Jesus não ficava com medo, Jesus tinha 100% controle da situação. Diga aleluias. No meio dos ventos fortes na sua vida, ele nunca perdeu o controle da sua história. Entenda isso, igreja. Você pode nem enxergá-lo, mas ele está vendo. Jesus andava calmamente na direção deles. E aqui eles começaram a ver o sobrenatural. O que tinha de sobrenatural naquele lugar? Primeiro, os ventos fortes. Esses ventos que desequilibravam os discípulos emocionalmente e fisicamente, mas mantinha Jesus estabilizado 100%. Eles viram ali, irmãos, que ele não caía e nem afundava. Firme, com olhar firme, decidido, sabendo o que queria. É assim que Deus quer que você, cristão, ande com Ele, firme, decidido, com olhar sempre para frente. Não importa se está ventando, não importa se a água está balançando, caminhe, avance, vai, não pare. Diga, pessoal, ao seu lado, não pare. Precisamos continuar andando em qualquer circunstância, irmãos. Está doendo? Anda. Está difícil? Anda. Está gemendo? Anda. Está chorando? Anda. Ele vem enxugar tua lágrima. Ele vem te fortalecer. Ele vem te ensinar como andar no meio da tempestade. Isto é viver o sobrenatural.
Queremos ver coisas extraordinárias, irmãos, mas Jesus, ele fez menção que ele ia caminhar e ir embora e não ia dar a mínima para eles. Só que não. Jesus queria ver qual era a reação deles em não receber ajuda. Como eles iam reagir se o Senhor o desprezasse? Eles estavam com muito medo, irmãos. Como que esses camaradas estavam com Jesus o dia inteiro, caminhando com ele. Ele estava a poucos metros de distância. O estereótipo dele não mudou. Era a mesma roupa, o mesmo jeito, o mesmo cabelo, era tudo igual. Mas eles não reconheceram Jesus. Como você explica isso? Medo. O medo não deixa você reconhecer Deus na sua vida. Você tira ele de tempo e fica só você desesperado, como se tu não está vendo, não, Deus. Ele disse, você que não está vendo que eu estou aí dentro. Você que não está vendo que eu quero te ajudar. Você que não está vendo que sozinho não dá conta. E às vezes nós queremos jogar a bola para Deus. Ele disse, não, o problema está aí, porque eu sempre estive contigo. Ele nunca nos deixou, irmãos. O medo, ele nos toma de tal forma que nós deformamos até a imagem do Senhor. Irmãos, esse mundo só vai conhecer Jesus quando ele olhar para mim e para você. Qual é a imagem de Cristo que você passa para esse mundo? Eles estão desesperados e você também? Eles estão aflitos e você também? Eles estão arrancando os cabelos e você também? Diga, eu sou a diferença. Se você não for a diferença e o contraste desse mundo, a nossa fé é vã. Nós é que temos que mostrar para ele que na tempestade tem paz. Na tempestade tem abundância. Tem um mestre que vai aquietar todas as coisas. Ele está no controle do barco e não nós. Temos que ser esse grande diferencial, irmãos, desse mundo. Por isso que hoje nós vemos que não está tendo diferença. Qual é a diferença que nós temos dos outros, irmãos? Muitos vivem debaixo de um medo. De um medo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Seus líderes, suas líderes, seus pastores, sua apóstola, é gente igual você. Nós não somos deuses. Nós, líderes, passamos também por perrengues igual você. Pare de colocar nas nossas costas a sua culpa e o seu erro. Meu líder não liga para mim. Meu líder não me visita. Meu pastor não está nem aí para mim. E você, está aí para ele? Você dá satisfação? Você liga para ele? Meu pastor, você está bem? Minha pastora, a senhora está bem? Irmão, eu só recebo ligação para falar de problema. Estou com isso, estou assim. Não tenho nenhuma ligação para dizer a senhora está bem? Estou bem, graças a Deus. Não precisa se preocupar de mandar, não, mas é porque nós só queremos receber. Presta atenção aqui, irmãos. Passou a ser seguidor de Jesus, passou a andar com Jesus. Jesus estava no mesmo formato físico daqueles homens que estavam com ele. Então, como que Jesus é igual a mim? Ele anda sobre as águas e eu não. Não é? Como que Jesus cura e eu não? Como que Jesus liberta e eu, esse eu aqui é eu, você também, tá? É o eu, pessoa, e não eu, Deise. Eu também. Nós temos que nos confrontar, irmãos, porque aí passou a ser difícil ser um seguidor de Jesus se o sobrenatural não acontece através de nós também. Presta atenção, Jesus viu o desespero daqueles homens. Jesus disse a eles em Marcos 6,50, tende bom ânimo, não temais. E quando ele fala para não temer, é não temer hora nenhuma.
dificuldade nenhuma, luta nenhuma, circunstância nenhuma. Não é só aquele momento que o vento soprou, porque nós hoje temos sopros de todos os lados. Temos sopros de várias maneiras, tentando nos derrubar, sim ou não? Sim, várias formas. Então, temos que lembrar aqui, irmãos, que nós não podemos nos esconder atrás de uma máscara de super santos quando nossa alma está sentindo dor. Dor do desprezo, do abandono, da rejeição, dor porque não liga para mim, e é tanto mimimi. Nós precisamos avançar, irmãos, porque muitos estão decepcionados com os líderes. Nós temos muitas razões para estar decepcionados, mas quem decepcionou você não está mais aqui. Já foi. Vira essa página e vamos viver uma nova história com o Senhor Jesus. Eu quero passar 3 perguntas para você refletir. Eu queria até que você escrevesse aí no seu bloco de notas, em algum lugar, para você refletir durante esse dia inteiro. Por favor, é um dever de casa. Você não vai me dar a resposta disso, mas você vai ter uma resposta para você mesmo. Se você fosse pastor ou pastora, você queria ser ovelha sua mesmo? Se você fosse pastor ou pastora, que pastores vocês seriam, hein? E a terceira pergunta: qual o perfil do pastor que você queria ter? Medite nisso, porque ninguém fabrica pastores do nosso jeito. Pastores são forjados do jeito de Deus, para cada um desempenhar o seu chamado. Essa mesma passagem, irmãos, de andar sobre as águas, Mateus 14, 28, Pedro, ele ousou ir mais à frente. Ele viu o sobrenatural, Jesus andando sobre as águas, mas ele ousou dizer: eu quero viver o sobrenatural. Como assim? Se tu és o Senhor, manda-me ter contigo por cima das águas. Olha o desafio. Ele não simplesmente se conformou de ver Jesus andando sobre as águas, mas agora ele queria viver o sobrenatural da sua própria história. Como seria bom se você, ao invés de ter medo, ao invés de gritar, ao invés de falar mal, ao invés de estar aí cheio das conversas, desejasse aquilo que você está vendo. Senhor, eu não quero mais só ler o sobrenatural, eu quero viver, eu quero andar sobre as águas. Essa foi a experiência de Pedro. Ele vacilou, foi um pouco de tempo, mas ele ousou viver o sobrenatural. E é isso que nós temos que entender, irmãos. Deixar que Deus vai deixar que você experimente, não simplesmente tenha conhecimento de fatos históricos. E é tão tremendo que na hora que Pedro diz: Senhor, me deixa experimentar, ele disse simplesmente: vem. Vem, Francisca. Foi a resposta do Senhor Jesus. Vem para onde, Senhor? Venha viver a liberdade do Espírito. Venha viver milagres. Venha andar sobre as águas. Venha dividir as águas como Moisés, como Elias, como Eliseu. Entra nessa lista para você também viver o sobrenatural. Queridos, Deus quer te incluir na lista daqueles que saem da normalidade e vão muito além para viver esse sobrenatural. Talvez você esteja até pensando: água, vento, mais do que isso. Mais do que isso. Você que
superou um diagnóstico ruim, você que superou um diagnóstico de dor, uma causa difícil, você que superou um luto, você que superou traições. Deixa eu lhe dizer uma coisa, isso é viver o sobrenatural. Você passou pelo rio, você chegou do outro lado, você está aqui firme, Senhor, eu venci. Foi difícil, doeu, chorei, gemi, mas eu estou aqui. Queridos, às vezes nós estamos fazendo um desenho muito fora da realidade, o que é viver o sobrenatural de Deus. Não se importar com ventos, não se importar com o mar agitado, mas mesmo assim, eu vou colocar meu pé fora desse barco e eu vou andar. Eu vou sair dessa situação de opressão, eu vou sair desse lugar da dor, eu vou caminhar em outra direção. Isso é viver o sobrenatural, não é ficar lá riado, chorando e gemendo, e agora? E vou fazer o quê? Não, você vai se levantar e vá para outro lado do mar, vá viver outra história, vira essa página, não importa os traidores, não importa o que fizeram com você, importa que o Senhor te chamou para viver o sobrenatural. Diga aleluias. Tem alguém aqui que quer viver uma experiência de não afundar na sua própria história de frustração? Queridos, nós sabemos que a ousadia de Pedro durou pouco. Durou sim, mas ele pelo menos tentou. Verso 51, ele diz algo tremendo. Era normal que Pedro tivesse ficado com medo, porque enquanto ele pôs o pé do lado de fora do barco, o vento não tinha parado ainda. O vento ainda estava soprando. Era natural que aquele medo ainda estivesse muito forte dentro deles. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Então, diz o verso 51, subiu Jesus no barco junto com eles. Ei, no momento em que você não puder pôr o pé do lado de fora pelo medo, pela insegurança, por qualquer outro sentimento, ele virá para dentro do barco junto com você. E diz o texto que quando ele entrou no barco, o vento cessou. A presença de Jesus, ele cessa tudo. Para tudo, porque ele chegou, aí sim, ele acalmou o ambiente com a sua presença. O vento parou e o coração daqueles homens também ficaram aqui na boca. O que é isso? Que homem é esse? E a quarta lição, irmãos, viver o sobrenatural é você entender o propósito do seu chamado. Entenda isso em nome de Jesus. Quais eram os sentimentos daqueles discípulos depois dessa experiência com Jesus? Verso 51 diz que eles estavam atônitos. No verso 52 diz que eles não tinham entendido o milagre dos pães. Eles estavam sem respostas, eles estavam sem falas, eles não tinham explicações para o que eles estavam vivendo. Queridos, para viver o sobrenatural de Deus, você e eu não precisamos entender nada. Não precisamos, eles não entendiam, mas eles estavam vendo e vivendo o sobrenatural. Não importa o como ele fez, mas ele fez acontecer. Ele vai fazer acontecer na minha, na sua vida. Não procure entender racionalmente. Nós somos muito 1 mais 1 é 2, mas no céu 1 mais 1 nunca foi 2. Continua sendo 1. Não, sua conta está errada. Meu Pai, o Espírito Santo e meu amado Jesus continua 1. 1 mais 1 mais 1 continua 1, nunca vai ser 3. Nós não temos que entender a conta dos céus, irmãos. Como que eles alimentaram tantas pessoas com tão pouco? Você que acha que não é nada, que não sabe de nada, que eu só sei um pouquinho, é com o seu pouquinho que ele vai alimentar tantos outros.
E ninguém vai entender como assim? Ele não sabe nem escrever, ele não tem nenhum curso de teologia, ele não sabe nada, ele não precisa saber nada a não ser de Jesus, Cristo ressuscitado, que transforma, cura e liberta vidas. É com o seu pouco que ele vai multiplicar e 5.000 almas vão se converter, como aqueles foram alimentados com o pãozinho que Jesus agiu. Muito menos, irmãos, como os ventos e o mar obedeceram às ordens do Senhor. O sobrenatural, irmãos, ele não se entende com a mente humana, ele se entende pela fé. Você crê? Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, porque ele queria dar essa nova vida para mim e para você. E parece que nós agimos como se ele continuasse morto, inoperante, não faz nada, não acontece nada. Eu estou orando e não acontece nada. Eu estou indo para a igreja e está aí, ó, do mesmo jeito, nem casei ainda. Eu escuto ainda isso. Que hoje ele te chame para sair do barco do medo, da decepção, da angústia, da dor e te leve a viver o sobrenatural de Deus. Igreja, deixa Jesus entrar nesse teu barco. Deixa o Senhor aquietar os ventos fortes que estão soprando na sua direção e decida viver o sobrenatural. Shalom, Igreja Renovada! Veja tudo o que vai acontecer essa semana na nossa igreja. Sabe aquele compromisso com Deus logo cedinho? De terça a sábado, às 5 da manhã, a gente tem o culto da madrugada. Quem vem sabe o quanto vale a pena. Atenção, todos os líderes de célula. Esse recado é para você. Terça-feira agora, dia 21, feriado, acontecerá o encontro de imersão de líderes. Tempo de aprendizado da palavra e de adoração a Deus na nossa chácara Canto Nobre. Não perca a oportunidade e faça a sua inscrição. Eu já fiz a minha. Quinta-feira é especial, é dia de célula. Separe esse horário para estar com o seu grupo e convide seus amigos. É lá que a gente vive comunhão de verdade. Sábado tá agitado. Olha só, 3 da tarde nós temos rede de criança rolando no Templo da Nova Estação e nas bases. E para fechar o sábado com chave de ouro às 19 horas, continua a nossa gincana Eu Sou a Diferença. Galera jovem, vem participar! Domingo é aquele dia que a gente ama. Nós começamos às 8 da manhã com o melhor culto da terceira idade. Temos também a EBD, Escola Bíblica Dominical, que começa às 8h30. Um momento de mergulharmos no estudo da palavra. Às 10 horas da manhã, nós temos o culto de celebração aqui na sede. E para encerrar esse domingo abençoado, às 18 horas, nós temos culto de celebração aqui na sede e também nas bases espalhadas pela cidade. E aí, tá tudo anotado? Nos vemos na casa do Senhor. Quero fazer um convite especial para você. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos nossa Escola Bíblica Dominical. É um tempo especial de aprendizado da Palavra de Deus e nós queremos que você faça parte conosco para que você conheça mais sobre essa palavra tão preciosa. Quero deixar esse convite para que você e sua família venham participar conosco domingo às 8h30 da manhã. Se eu te dissesse que alguns minutos podem mudar completamente o seu dia, você acreditaria?
Porque a verdade é que no meio da correria, todo mundo tem um momento em que o coração pede um pouco de paz. Deus tem usado as ministrações semanais da apóstola Daisy como um toque do céu na vida de muita gente. Se hoje você sente que precisa de clareza, ou simplesmente ouvir o Senhor mais de perto, pegue seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo na tela. Deus quer falar com você. Ministrações semanais com a apóstola Daisy. Ouça no Spotify. E o programa de hoje fica por aqui, mas eu tenho certeza que Deus falou com você em algum momento. E aquilo que Ele começou, continua. Que Deus abençoe você, a sua família e até o próximo programa.